Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aguardando o pessoal chegarem aí, né, com a gente, para que a gente possa iniciar a nossa live desta noite, do Grêmio Espírita Allan Kardec. Vamos aguardando mais uns segundinhos aí, né, até que o pessoal vão entrando, para a gente iniciar a nossa live, nosso trabalho da nossa casa, do Grêmio Espírita Allan Kardec. Olá Fonseca, você tá aí, né? Que bom vê-lo aí. Seja bem-vindo. A nossa live hoje vai ser um pouco mais curta, porque eu terei que estar na casa de minha mãe hoje, passando a noite com ela, né? Auxiliando lá com a cuidadora. Então a nossa live hoje vai ser um pouco mais curta. Mas a gente vai fazer uma leitura do Evangelho, né? E logo após a gente faz um pequeno comentário e pede o passe, a frutificação das águas. Então já está no momento, né, de nós iniciarmos o trabalho, como é de praxe, toda quarta-feira. A gente fazia lá no Grêmio Espírita Allan Kardec. E agora estamos fazendo essas lives às 19h30. Então Jesus, né, foi quem nos disse: onde estivessem reunidas 2 ou mais pessoas em teu nome, ele ali estaria no meio delas. Então nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nesse momento, né, de transmissão ao vivo da live do Grêmio Espírita Allan Kardec. E eu convido a todos nesses instantes, não somente nós encarnados, mas nós sabemos que os desencarnados também estão nos ouvindo neste momento, nosso pensamento, as nossas palavras. Eu convido nesse instante para que possamos fechar os nossos olhos da matéria e abrir os nossos olhos espirituais. Então vamos agradecer a Deus pela bênção de mais um dia que Ele nos concedeu, pela bênção de mais uma existência, pela bênção da nossa saúde, do nosso trabalho, nosso labor no dia a dia, pela bênção do nosso lar. Obrigado, Senhor, por tudo que nos concede, ó amado Mestre Jesus. E rogamos a Tua proteção para que possamos iniciar mais um trabalho do Grêmio Espírita Allan Kardec neste momento. Graças vos damos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes, Senhor, entregues em tentação, mas livra-nos do mal.
porque teu é o reino, é o poder e a glória infinita, hoje e sempre. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Então a mensagem da noite, do capítulo 27, aliás, é 27º, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, pedis e obtereis, qualidade da prece, do item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. Então é uma mensagem que nos auxilia muito, quando a gente fala sobre a oração, a prece, o pensamento, o que acontece naquele momento, né? Que a prece não é somente um ato místico, mas sim ela acontece naquele momento da prece. A gente realiza, né, uma transmissão de energias, de fluidos, no qual nós vamos ver aqui na mensagem da noite. Então, a ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estende ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Então está aí a mensagem muito clara, né, do Evangelho, é a explicação de como funciona, né, a prece, a transmissão do pensamento, dessa energia que parte primeiramente do fluido cósmico universal. Então todos nós, né, que temos essa condição, esse sentimento que nasce inato em nós temos já esse sentimento desenvolvido dentro de nós, na qual Deus, né, se encontra dentro de cada um de nós. Quando se pergunta assim, onde está escrita as leis de Deus? Fala na nossa consciência. Então, com a nossa consciência, nós vamos desenvolvendo, né, essa nossa condição moral, melhorando, evoluindo, melhorando as nossas condições. Quando mais a gente evolui pela bondade, pelo amor, mais nós temos condição, né,
de fazer com que o nosso pensamento ele flua em uma potência maior, com as vibrações. Então, a prece não é somente mística, como a nome diz ali, não é a quantidade de palavras, de preces, que vai fazer aquela ação acontecer naquele momento. Então, quando se ora, estabelece-se uma ação fluídica, através do fluido. Na leitura nos mostra que o fluido é o veículo do pensamento, assim como o ar, né, é o veículo do som. Mas o som, né, tem uma barreira, é circunscrita, vai até um determinado local. Já o pensamento, que vai com a velocidade através do fluido, o fluido é o veículo do pensamento, ele é infinito, não tem barreiras, né? Esse fluido leva o nosso pensamento. Então, quando você fecha os olhos naquele momento, prepara, né? Reconcilia-se com o seu adversário, que muitas vezes o nosso adversário somos nós mesmos, que nós temos que nos reconciliar, melhorar o nosso coração e penetra, né, neste momento, pensando em Deus, em Jesus, você penetra naquele fluido cósmico universal. Com seu pensamento você o transforma e liga aí uma corrente fluídica e leva, né, aqueles irmãos na qual você está orando. Isso acontece muito, né, a gente sabe, quando uma pessoa está enferma no hospital, em casa, e naquele momento toda a família começa a fazer a oração, cada um do seu entendimento, né? Aí a oração ela tem mais eficácia, porque a vontade de querer ajudar aquela pessoa é maior, tem mais sinceridade. Então, quanto mais sinceridade se tem, mais sentimento de bondade, de misericórdia tem, mais nós temos a capacidade, né, de transmitir essa fonte de energias naquele momento, na qual nós ligamos nosso pensamento com os espíritos, sejam encarnados ou sejam desencarnados ou nós encarnados, né, através do pensamento. Nós ligamos naquele momento. Quando você deseja o bem para uma pessoa, naquele momento você está vibrando boas energias, naquele instante, né, ao doente, naquele momento. A prece é muito importante. A prece, nós podemos, através da prece, também agradecer a Deus, pedir, né, para nós saúde, força, compreensão em tudo, né, e louvar a Deus, sempre agradecendo a Deus. Paulo disse, né, em tudo dai graças, nós temos que ser gratos a tudo, até pelas coisas ruins que nos acontecem na nossa existência, na nossa vida, porque tudo é aprendizado, né? Então, pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, né? Naquele momento que você ora, você chama muitas vezes o seu guia protetor, seu anjo da guarda para te auxiliar naquele momento difícil da sua vida, que você está passando, angustioso, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções, inspirar-lhe os bons pensamentos. O nosso anjo da guarda, né, aqueles que nos querem bem, ele sempre nos inspira bons pensamentos, bons sentimentos. Mas depende de cada um de nós, né, querer acolher essas boas vibrações. Nós temos que estar preparados. Porque nós temos duas portas, né? Quando nós abrimos o nosso coração para o lado luz, nós estamos pensando em coisas boas, ouvindo noticiários bons, né? O que muitas das vezes é difícil hoje, mas procurarmos as coisas melhores da vida, buscar o Evangelho através do perdão, nós estamos ligando, abrindo essa porta luz, na qual nós estaremos conectados através do pensamento desse fluido com os bons espíritos e teremos condições, né, de receber e doar. Porque quando você vai doar alguma força interna sua, todos nós temos uma centelha divina dentro de nós temos a capacidade de levar força, energia, através do nosso magnetismo animal. Então, naquele momento que você vibra, intercede, né, pede a Deus, pede a um bom espírito, muitas vezes ele te auxilia, aquele momento é seu, vai depender de você querer fazer a sua vontade, desejo ardente de auxiliar através da prece. Muitas das vezes as pessoas pedem, né, através da oração,
para que elas alcancem a vitória da vida, das coisas da terra, adquirir coisas materiais, né, muitas vezes. E ao passo que Jesus, quando veio à terra, ele veio para nos ensinar, né, a buscar as coisas espirituais, a vitória espiritual, ao brilhar a si mesmo. Essa é o principal objetivo de todos nós aqui na terra. Então, pensar bem, né, pensar em que momento. Então, quando fordes orar, como diz o Evangelho, não façais como os hipócritas, né, os publicanos faziam e oravam em praça pública para todos verem o que eles estavam orando. Mas, como disse Jesus, adentre para o vosso quarto e contem em segredo, através do seu pensamento, naquele instante, né, e a sua oração terá uma eficácia maior naquele instante. Quando a gente vai orar, muitas vezes a gente tem o costume de preocupar mais primeiramente com a nossa família, né? Pedir para nossos pais, nossos filhos, aqueles que nos envolvem ao nosso redor. Nós estamos aprendendo hoje, né, que primeiramente, através desse momento de pandemia, quando você leva o seu pensamento a Deus, você é uma fonte de energia que pode criar esses ruídos. Primeiramente, a gente deverá o quê? Pedir para todos, em humanidade. A gente sempre fala nos hospitais, nossos irmãos que estão numa condição muito ruim, pede para todos. Depois a gente pode pedir então, né, para a nossa família encarnada, desencarnada, fazendo aquele pedido. E ele é alcançado sim, ele é atendido, esse pedido. Nenhuma prece fica sem atendimento. Todas as preces são levadas, muitas das vezes, aos bons espíritos, nós somos atendidos. Chico Xavier dizia que a prece de uma mãe, ela arromba as barreiras dos céus, né? Quando uma mãe ora para um filho, naquele momento, porque o amor é verdadeiro de uma mãe ou de um pai para um filho, porque é o bem do seu filho, né? Naquele instante. Fazer oração a todo momento da nossa vida. Cristo diz, orai e vigiai, né? Então, o pensamento, quando é benévolo, ele é uma força. Todo momento, quando você tem a positividade, as coisas às vezes estão ruins, estão acontecendo negativamente, mas você insiste em dar impulso positivo para as coisas da vida, tudo vai fluindo, né? Às vezes aquilo é para nos testar, porque nós estamos no planeta de provas. Às vezes a pessoa fala assim, eu oro, faço oração, e quando mais eu rezo, mais as coisas ficam ruins, né? Mas não é bem assim. Às vezes aquilo vai passar, aquele momento. Continue orando, continue fazendo coisas boas, continue desejando bem para os outros, as pessoas, perdoando. O Evangelho, né? Não desista. O Cristo veio para nos ensinar tudo isso na nossa vida, né? Quando se fala que fora da caridade não há salvação, então a prece é uma caridade. É uma caridade espiritual que você pode dar a seu irmão, que não nos custa nada naquele momento. Ao passo que você, quando você deseja o mal para tal pessoa, né, aquela oração, é uma oração negativa, vamos dizer assim, né? Você está lançando forças nocivas. Então nós temos o lado, né, luz e o lado de sombra. Quando você desliga aquele lado luz e começa a criar coisas ruins dentro de si, pensar coisas negativas, falar mal do outro, né? Faltar com a indulgência, que é uma caridade moral, muitas vezes nós temos dificuldade de fazer uma oração. Então a pessoa que tem o hábito de orar, não fazer a oração automaticamente, né? Mecanicamente naquele momento, todos os dias, você somente fazer Pai Nosso que está no céu, santificado tal. Mas para orar, né, às vezes em um minuto, né, de oração, você faz grandes coisas naquele momento, né? Você leva o seu pensamento a Deus, sente a força, a energia fluir dentro de si, e você transporta aquela energia para outras pessoas também, né? E o primeiro a receber essa força, através do pensamento, a prece, é você mesmo. Somos nós mesmos. O primeiro a receber somos nós. O médio passista, né, por exemplo, que ele vai aplicar o passe, a energia flui primeiramente nele e é transmitida ao enfermo naquele instante, naquele momento, né? Então o pensamento é tudo, né?
por exemplo, aquela mulher que a nossa irmã Marilu falou na palestra, né? Falou muito bem, aquela senhora, né, que estava acometida de uma enfermidade, hemorragia uterina há mais de 12 anos, ela foi curada por Jesus. O que houve ali, né, um acontecimento, né, ela teve a vontade, através do seu pensamento, do seu querer, ela atraiu a força, né, o magnetismo, a energia pura do Cristo, e ela se curou naquele momento. A energia bateu nela e transformou, né, melhorou, transformou aquelas moléculas maçãs em boas moléculas, estancando a hemorragia. Então, é uma força do pensamento, né? Muitas das vezes, teve um dia que eu passei por uma experiência, estava com a minha irmã e a filha dela estava à distância, em outra cidade, né? Cursando, fazendo o seu curso lá. E ela estava com uma dor muito forte na barriga e a mãe dela estava aqui nenhumas e ela pediu para a gente fazer uma oração naquele momento, que ela estava desesperada. Aí eu falei para ela, então você é mãe, leva o pensamento nela, vamos fazer a oração. E assim foi. E ela fez, né? E ela fez uma Ave Maria com tanta fé, mas com tanta fé, que passou meia hora a filha dela, né, disse que ela já tinha melhorado já. É lógico, depois ela teve que fazer uma cirurgia, porque aquilo tinha uma coisa, né, lá que tinha que ter feito a cirurgia, mas aliviou a dor. Então é uma prova, né, da transmissão do pensamento, da prece, ela leva a força, né? Você orar não é uma coisa mística, como a gente repete, né, mas é um acontecimento de energias que flui no espaço, onde for. Se você tem um filho que está lá no Japão, nesse momento, como o fluido leva o seu pensamento, que é o veículo do seu pensamento, em questão de milésimo, o seu pensamento chega lá, né? Naquela oração, aquela força, aquela energia. A gente fala muito de passe espiritual, que o que é o passe espiritual? Né? O passe à distância. O passe à distância junta-se duas ou mais pessoas naquele momento, dependendo da condição de cada uma, né? Às vezes 10 pessoas estando vibrando numa condição só, ela forma um cordão de luz e transmite um passe à distância a determinadas pessoas. Nós costumamos muitas vezes, né, fazer isso, nossa casa de oração, até mesmo no culto, no lar, naquele momento, todos vibrando, você põe uma música ali naquele momento e começa a vibrar, fazer oração, vai harmonizando o ambiente, as energias vão se transformando. Naquele momento você mentaliza, né, tal pessoa em hospital, nos lares, e é tão rápido, né, na questão de milésimo, que a energia, né, vai infiltrando em todos os locais. Então nessa condição nós estaremos sendo instrumentos do bem, trabalhando para a espiritualidade maior, porque os bons espíritos, nós atraímos os bons espíritos sendo pessoas boas, né? Fazendo oração, sendo pessoas nobres. Então, naquele momento que você faz a oração, os bons espíritos procuram essas pessoas, nos procuram muitas vezes para pegar a nossa energia, né, e transmitir aquelas pessoas. Eu li uma obra do nosso irmão, acho que Luiz Sérgio, né, um livro que chamava Cascatas de Luz, e lá ele falava do acontecimento no funeral que estava tendo lá, né? Então, naquele momento, estava tendo o velório de uma pessoa e, naquele momento, as pessoas estavam contando piadas, conversando, rindo, sem respeito, né? Sem respeito a nenhum aquele velório. E o morto ali, né? O desencarnado, estava desencarnando, estava numa condição meia confusa. E a espiritualidade dando conta daquilo, querendo tirar, auxiliando para desligar o espírito do corpo ali, estava tendo dificuldade. Naquele momento chegou 4 pessoas, né, 2 casais no carro, e eles eram espíritos, né, e eles falaram assim, antes de nós sairmos do carro, vamos fazer uma oração aqui? Estavam dentro do carro, vamos. Então, como ninguém estava orando lá dentro, aí os espíritos notou que uma luz estava aproximando, né, naquele carro, pessoas bem intencionadas. Não que era porque era espírito, mas qualquer um pode orar e fazer o bem, né? Mas eles chegaram ali bem intencionados e fizeram a oração primeiramente, né? Pediram a Deus e saíram. No momento daquela oração, fluiu uma luz, saiu daquele carro e eles aproveitaram aquele momento, né, de oração daquelas pessoas bem intencionadas para auxiliar o desligamento do irmão, né, que estava ali ainda, né, naquela condição de desencarno.
Então está aí, né? A oração é muito importante. A prece ela pode ser dirigida tanto para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, né? Eles oram por nós também, muitas das vezes, eles transmitem as suas forças, os nossos familiares que estão lá, eles também transmitem. Só com a diferença, né, que o espírito desencarnado, ele tem um magnetismo espiritual, no qual nós estudamos lá no livro do André Luiz. E nós aqui encarnados temos nosso magnetismo animal. Então nós temos o fluido, né, o ectoplasma, que auxilia muitas das vezes na reconstituição perispiritual nesses irmãos que desencarnaram em condições difíceis, né? Então seus corpos espirituais muitas vezes, né, são alimentados pelas energias dos encarnados, o nosso fluido vital, para organizar o seu corpo perispiritual. Então, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui hoje, a nossa live sendo um pouco mais curta, né? Como eu disse, eu tenho que terminar, estarei lá com a minha mãe hoje, passando a noite com ela. Eu quero agradecer a todos pela bondade, pela paciência de estar me ouvindo nesse momento. Espero que em breve nós estaremos retornando para a nossa casa, para o Grêmio Espírita Allan Kardec, somos sendo assistidos, né? Como sempre estamos sendo assistidos pela espiritualidade maior. Aquela casa, ela não parou o trabalho, ela continua lá. Lá é um ponto espiritual, é um pronto-socorro. Sempre os espíritos estão lá trabalhando. Nós estamos sempre vibrando, fazendo oração, para que esse trabalho continue e todos estão recebendo, né? Então vamos continuar com fé em Deus, com fé em Jesus, nesse momento, né, de pandemia no planeta todo, que é um momento de transição, né, um acontecimento que vem lá de cima e que nós temos que ter a compreensão e acreditar em Deus, né? Nunca perdemos a nossa fé e continuar temos esperança. Então eu convido a todos nesse momento para passar para o encerramento, né? Nesse instante, fechar os olhos e eu vou pedir a Deus, com o pensamento em Deus, em Jesus, na espiritualidade, para que possa transmitir o passe aos irmãos nesse momento, não somente nós aqui que estamos participando, falando, os irmãos assistindo, mas para todos nos hospitais, para toda a humanidade, para os nossos irmãos de linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os nossos irmãos que cuidam da organização dos hospitais, para aqueles que cuidam da limpeza. Abençoa, Senhor Deus, Senhor Jesus, a cada um dos irmãos. Nesse momento, abençoa cada lar que está conosco, Senhor, e todos os lares, os nossos irmãos que pegaram esta doença, né, que eles possam ser assistidos, as famílias enlutadas, os espíritos desencarnados. Abençoa Jesus a cada um, abençoa a todos nós. Pedimos por esta água também que está colocada sobre a mesa dos nossos irmãos. Pensemos, meus irmãos, nesse instante, Jesus, naqueles instantes, na cidade de Cafarnaum, frutificando, transformando as águas em vinho, e que essas águas também podem, nesse momento, ser transformadas em um poderoso medicamento espiritual. Abençoa, Jesus, essas águas. Que Deus nos abençoa. Graças a Deus, que assim seja. Meus irmãos, muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção. E que na quarta-feira nós possamos retornar, né, a nossa irmã Marilu com um outro orador da noite. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, muita paz.